Continuando, aquela hora parou a gravação, mas quando os carros estão em sentidos opostos, então tem um carrinho que está a uma velocidade, por exemplo, de 80, né? Eu acho que era 80 km por hora, e tem um outro carro que se aproxima dele a 60 km por hora, por exemplo. Se ele está se aproximando a 60 km por hora, a gente soma as velocidades, que o total que eles estão aproximando um do outro é 140, desculpa, quilômetros por hora. Então, a velocidade relativa, quando eles estão em sentidos contrários, você vai somar 80 mais 60 km por hora, 140 km por hora. É o total que um aproxima do outro. Porém, se eles estiverem em sentidos opostos, ou seja, esse de 60 estiver indo também para a direita, a velocidade relativa não vai ser mais a soma entre eles. Porque se esse aqui anda 60, esse aqui anda 80. Então, ele está se aproximando do carro da frente apenas 20 km por hora, né? Porque enquanto esse anda 80, o outro compensa andando 60. Então, o total que ele se aproxima é apenas 20 km por hora. O próximo passo é a diferença entre distância percorrida ou espaço percorrido, né? Porque também aparece espaço percorrido, tá? E deslocamento. Quando eu falo em deslocamento, o deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Então, ela pode ser representada por um vetor e lembrar que vetor é sempre reto. Já a distância percorrida, como o próprio nome diz, tem que ser percorrido. Então, se você pega um objeto qualquer que se movimenta, tá? De um ponto A até um ponto B, e essa trajetória toda aqui, ó, você precisa saber o comprimento dela para você ter a distância percorrida. Então, a distância percorrida seria a medida disso aqui tudo. Isso a gente gosta de fazer trabalho de experimental com os alunos, colocando, por exemplo, eles para andar atrás de formiga com um giz na mão. Então, eles andam atrás da formiga com o giz na mão para ter noção de que isso aqui é a distância percorrida. Depois, para poder achar esse valor, eles passam um barbante aqui em cima e medem o comprimento daquele barbante depois numa trena. Para você achar deslocamento, vai ser a distância em linha reta do ponto A até o ponto B. Então, o vetor deslocamento, vocês vão ver depois grandezas vetoriais, né? O vetor deslocamento vai ser a distância em linha reta do ponto A até o ponto B. Isso aqui, quando cai em uma questão, geralmente cai no papel quadriculado, porque como que você vai calcular isso aqui? Com régua? Não, não é com régua. Então, no papel quadriculado, você vai tentar traçar um triângulo retângulo, em que você vai ter os catetos, né? Vamos supor que lá, aqui teve 4 partes, tá? E aqui teve, por exemplo, 3 partes. Então, se você fizer um teorema de Pitágoras aqui para achar o deslocamento, você tem que ΔS ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. ΔS ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Então, o deslocamento vai ser raiz de 25. Ou, se aqui for em metros, por exemplo, né? Vamos supor que a unidade de medida é metros, o seu deslocamento é 5 metros, tá? Então, isso aí são coisas que geralmente aparecem nas questões. Então, tem que ficar muito atento a esses quadriculados para usar o teorema de Pitágoras. Uma outra grandeza que a gente estuda é a velocidade média. A velocidade média é a média de todas as velocidades de um percurso, tá? Então, uma dúvida que aparece muito é se conta o tempo que você ficou parado na estrada ou não. Conta, tá? Então, o tempo parado também é contado para calcular a velocidade média. A gente vai ter uma diferença, que é a velocidade média escalar e a velocidade média vetorial. A velocidade média escalar vai ser calculada como a distância total dividido pelo tempo. E a velocidade média vetorial vai ser o deslocamento dividido pelo tempo, tá? Então, lembrar que distância percorrida é aquele trajeto todo, né? Cheio de curva, por exemplo, você mede isso tudo. E o deslocamento vai ser
a distância em linha reta entre dois pontos. Então, essa é a diferença. Quando a gente estuda movimento retilíneo, em que o corpo vai, mas ele não volta, a gente tem uma coincidência entre essas duas velocidades médias, tá? A velocidade média escalar e a velocidade média vetorial. Uma coisa importante também é a unidade da velocidade. A unidade de velocidade no sistema internacional é o metros por segundo, né? Então, metros, que é de distância ou deslocamento, e o tempo, segundos. Então, tem que saber transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, a gente sabe que 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Tem gente que gosta que quer saber, né, de onde que veio esse valor, né? Por que tem esse valor tão esquisito? Então, se você for pegar 1 quilômetro por hora, é 1 quilômetro dividido por 1 hora. Passando isso aí, porque já que é uma igualdade, tem que escrever a mesma coisa desse lado e a mesma coisa do outro. Então, 1 quilômetro são 1.000 metros e 1 hora são 3.600 segundos. Então, aqui eu tenho uma relação de igualdade. Se eu quero deixar um do lado de cá, eu vou passar esses números para lá, para o outro lado, eu tenho o 1.000 que está multiplicando o M, então ele vai para o outro lado dividindo. E o 3.600 que está multiplicando o S, então ele vai para o outro lado multiplicando. Então vai 3.600 vezes 1, fica 3.600 quilômetros, dividido o 1.000, vem para cá dividindo, 1.000 vezes o 1 que estava aqui, fica 1.000 horas, é igual do lado de lá, como eu passei os números todos para o outro lado, vai ficar só 1 metro por segundo. Então, eu posso falar que 1 metro por segundo é a divisão de 3.600 dividido por 1.000. E quanto que dá isso? 3,6. Então, é daí que saiu esse 3,6, para quem tem dúvida, né? Então, tem gente que gosta, professor, então quando passa de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E quando passa de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Aí a gente que fala, de metro por segundo para quilômetro por hora, que é maior, multiplica. De quilômetro para metro, divide, tá? Então, é a maneira que você achar melhor para poder decorar isso aí.